João 10, versículo 22. Vamos continuar a fazer a exposição, vamos dar continuidade à exposição onde Jesus ele vai declarar que ele é o bom pastor. E aí nós vamos já entrar na festa que está acontecendo em Jerusalém. Versículo 22 diz assim, ó: E celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, e rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixará a mente suspenso? Se tu és o Cristo, dizei-o francamente. E respondeu-lhe Jesus: eu já vo-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu, em algumas traduções está aquele que me deu, ou o Pai que me deu, é maior do que todos. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. E novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar, e disse-lhes Jesus: eu tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? E responderam-lhes os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E replicou Jesus: não está escrito na lei? Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e as Escrituras não podem falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos e novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar aonde João batizava no princípio. E ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Pai, a nossa vida, ela não está num nível tão amplo para conseguirmos compreender a sua palavra sem o teu Espírito. Pai, nós, como igreja, suplicamos ao Senhor: faça-nos entender a tua palavra. Pai, revele a sua palavra na nossa mente, revele a sua palavra, Pai, ao coração dos nossos irmãos, do meu coração, da tua igreja. Nós clamamos a Ti, pedimos a Ti sabedoria, a graça da sabedoria, a graça do entendimento, e que o Senhor, através do conhecimento revelado ao nosso coração, venha nos direcionar através do Teu Espírito Santo, Pai, para vivermos a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que não sejamos meramente ouvintes, mas praticantes da verdade da Sua palavra, porque assim, somente assim, seremos chamados de ovelhas do aprisco do Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esta noite, obrigado pelos irmãos que nos visitam, obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que saíram das suas casas nesta noite,
para estar aqui nesta casa. Pai, eu te agradeço, eu louvo o teu santo nome pela vida dos nossos irmãos. Que o teu poder, a tua graça e a bendita obra redentora do teu Espírito Santo seja realizada em nós, para a glória do teu santo nome, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor realizou e por tudo que o Senhor ainda há de realizar nesta igreja. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, irmãos, pode sentar no seu lugar, por gentileza. Logo após as ponderações e as repreensões que Jesus fez aos líderes religiosos, quando Jesus chamou os líderes religiosos de ladrões, salteadores, e não só de ladrões e salteadores, mas também chamou os líderes religiosos de mercenários, Jesus agora, ele está novamente em Jerusalém ou permaneceu em Jerusalém. Aqui há uma discussão também aonde Jesus estava durante os 3 meses, há um espaço de 3 meses da festa do tabernáculo, 2 tabernáculos para a festa da dedicação, e muitos discutem aonde Jesus estava nesse período. Alguns acreditam que ele estava além do Jordão, por base tendo o versículo 40 aqui de João 10, mas nós não vamos atentar nisso. Então o Senhor Jesus, depois de todo aquele embate, aquela refutação e aquelas declarações contra os líderes religiosos do capítulo 10, versículo 1 até o versículo de número 18, você encontra que ele deixou os líderes religiosos completamente enfurecidos, enraivecidos e com um desejo muito grande de tirar-lhe a vida. Eles não tinham como fazer isso, porque o Senhor Jesus dizia verdades contundentes ao respeito deles, e as verdades que Jesus falava trazia de uma forma muito clara e ampla que eles realmente eram aquilo que Jesus denunciava. Quando nós chegamos no versículo 22, a festa da dedicação, ou a Hanukkah, ou a festa das luzes, ela vai ser celebrada. Era uma festa que durava 8 dias, aproximadamente 8 dias corridos, e os judeus festejavam eles se alegravam de uma forma muito intensa, por razões da pátria, né? Por razões de conquista, por razões de conseguirem retornarem para os seus ofícios e obrigações religiosas, que era também poderem ter a liberdade de lerem a Torá, a liberdade de prestarem culto a Deus novamente no templo, e a liberdade de voltarem a apresentar a Deus os seus sacrifícios, que havia sido retirado do povo judeu através de um homem chamado Etíoco Epifânio. Este homem, ele assumiu as tropas, que tinha também haviam 4 braços, como eu já havia dito aqui, 4 braços que veio da parte de Alexandre o Grande, que foi o maior conquistador, e após sua morte, os 4 braços de Alexandre o Grande toma conta de quase o mundo inteiro. Ele foi um homem que devastou reis, devastou cidades, devastou povos, venceu quase todas as batalhas que Alexandre o Grande enfrentava, ele destruía. Após a sua morte, os seus 4 generais, eles começaram a tomar parte de muitos territórios. E, na época, havia um homem que dominava o reinado, um homem chamado Seleucidas, ou Seleucidas, e esse homem, ele tinha um domínio muito grande sobre os territórios judeus, principalmente na parte norte e sul, que ele acabou dominando. E após a sua morte, Antíoco Epifânio, ele vai tomar conta de toda a parte da região onde estão os judeus, e ele vai trazer a cultura. O povo judeu pagava tributos para Seleucidas. O povo judeu, ele pagava como se fosse presentes
para que eles pudessem continuar a praticar as suas ações, cultuar a Deus, para que eles pudessem continuar a sua prática de adorar a Deus através da Torá, para que eles pudessem continuar indo ao templo e essas coisas. Diferente quando Antíoco Epifânio ele assume. Não houve negócio, não houve nenhum tipo de aliança. Ele colocou as suas normas, ele tirou todo tipo de práticas que os judeus praticavam, a leitura da Torá foi tirada, o sacrifício foi tirado, a adoração foi tirada, tudo foi tirado. E ele mandou destruir o altar que tinha dentro do templo, e ele mandou construir um outro altar para um deus grego, um deus helenista, né, que era chamado de Zeus. E Zeus, ele era também venerado e também se faziam sacrifícios e holocaustos para Zeus, porque Zeus, dentro da cultura grega, ele era como se fosse o próprio Deus para eles. E assim, no templo que era o templo de Deus, eles começaram a fazer sacrifícios. Segundo os historiadores, um dos sacrifícios que fora feito no templo, e nesse altar que foi construído para Deus, foi um sacrifício de um porco. Foi sacrificado um animal impuro, imundo, a Zeus em cima do altar, e também eles faziam vários tipos de cultos a deuses pagãos ali. E assim um templo foi profanado. A profecia de Daniel capítulo 8 aponta também para isso. A profecia de Daniel capítulo 8, ela deixa muito claro sobre esses acontecimentos, sobre os dias que ocorreriam os sacrifícios dentro do templo, quantos sacrifícios ocorreria. Só que se eu entrar nesse período aqui, eu vou ficar muito tempo, vai demorar para explicar e pontuar tudo. Mas o templo está profanado. O templo está completamente profanado, os judeus não podem mais cultuar o seu Deus, os judeus não podem mais celebrar ao seu Deus da maneira que eles estavam acostumados a celebrar, não podem apresentar sacrifícios, não podem ler a Torá, porque quem lesse a Torá e fosse apanhado nessa questão seria morto. Então eles estão subjugados às normas de Antíoco Epifânio. Porém, a história ela nos mostra que no ano 165 a.C., um jovem chamado de Judas Macabeus, ou Erudá, como é chamado, ele se une a muitos camponeses da sua época e eles começam a combater contra o império que Antíoco Epifânio ele havia levantado. E assim o povo de Israel, eles vão retomar o templo, eles vão retomar a cidade, e assim eles vão voltar, eles vão retornar no ano 165 a cultuar a Deus. O altar que estava construído dentro do templo para Zeus é destruído, e um altar para Deus novamente reconstruído, e assim um povo volta a celebrar ao Senhor, volta a ter as suas práticas de leitura da Torá, e o povo volta a ter aquela comunhão dentro das normas do Antigo Testamento, da lei mosaica. Porém, juntamente com a reconquista da sua terra e da reconquista do templo, e voltando a celebrar a Deus no lugar onde era devido, a história nos diz que eles festejaram e colocaram, e aí se deu início à festa das luzes, ou a Hanukkah. Ela vai se iniciar como uma conquista. Na verdade, a Hanukkah, a festa das luzes, ela é atribuída para apresentar a vitória do bem contra o mal. Assim como o povo de Israel, ele tomou novamente o território e assumiu novamente o território, eles celebraram a Hanukkah, a festa das luzes, para dizer que a luz, por isso que eles acendiam, a menorá era acendida também, e aqui a gente tem que parar um minutinho, que isso aqui senão dá uma confusão, abre um precedente enorme aqui para uma heresia muito profunda. Você não pode confundir o candelabro, porque o candelabro é uma coisa, amém, amados? Você sabe quantas pontas tem um candelabro? São 7 pontas. O candelabro são 7 pontas, e quando eles iam acender aqui na festa das luzes, quando você vai dentro da história, você vai perceber que ali também há um menorá com 9 pontas, uma centrada no meio, um eixo central, e outras pontas em volta, que aí as pessoas fazem muita confusão. Há uma diferença muito grande
da menorá, do candelabro que ficava dentro do lugar santo para aqueles que eles acendiam fora do lugar santo. Então eles acendiam a menorá, eles acendiam velas, eles acendiam candeias, e eles iluminavam as suas casas. Durante 8 dias a cidade ficava toda iluminada, e eles festejavam, eles celebravam, eles se alegravam durante 8 dias, mostrando que a luz, ela sobressai sobre as trevas, e que eles são vitoriosos, foram vitoriosos sobre aquele período negro, sobre todo tipo de depravação que aconteceu no templo, sujeira, contaminação que aconteceu no templo, e os judeus celebram e festejam durante 8 dias, mostrando que Deus foi misericordioso com eles, que as profecias realmente eram profecias contundentes, e se cumpriu exatamente como está lá em Ezequiel capítulo 8. Dentro da história, depois que eles retomaram, ouça isso, é interessante para a gente começar a entrar no texto. A história nos mostra que depois que eles retomaram novamente posse do território e assumiram o templo, eles precisariam, para acender a menorá novamente, de um azeite puro, um azeite batido, tinha que ser um azeite virgem. E esse azeite, ele só podia ser extraído da colheita anterior, 3 meses atrás, quando eles colhiam do Pentecoste, quando eles colhiam da festa das colheitas, eles pegavam as primícias, as azeitonas, as primeiras azeitonas, e eles batiam, extraíam o azeite para acender a menorá. Quando eles retomaram o território, eles não podiam pegar simplesmente qualquer tipo de azeite para colocar ali e acender. Eles não podiam fazer isso. Então, quando eles retomaram e tomaram posse do templo, curiosamente, segundo os historiadores, Flávio Joséfo diz isso também na história dos Hebreus, que eles encontraram uma botija que foi preservada, mesmo depois de toda a invasão, mesmo depois de um altar ser construído para Zeus, eles encontraram uma botija com azeite puro, que foi preservada, e assim eles puderam acender novamente a menorá, e começaram a celebrar. E curiosamente, essa lâmpada, ela não durava 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias direto acesa. Uma vez que você acendia a lâmpada, você pode ler, por exemplo, dar um exemplo aqui, o primeiro livro de Samuel, capítulo 3, quando Samuel, ele ouve a voz de Deus, quando Deus chama Samuel pelo nome, e o texto diz assim: e antes que a lâmpada de Deus se apagasse, então havia necessidade de ser colocado sempre azeite ali dentro, para que a lâmpada ficasse acesa. A lâmpada não podia apagar, a lâmpada tinha que se manter acesa. Só que aquela botija de azeite não era suficiente para que eles festejassem os 8 dias. E curiosamente, a única botija de azeite que havia restado durou os 8 dias corridos, e eles puderam celebrar a Deus. E aí é atribuído como um milagre, é atribuído como uma obra divina, que o próprio Deus, ele se manifestou e abençoou o seu povo, e o seu povo pôde festejar durante aqueles 8 dias, deixando claro que a luz prevaleceu sobre as trevas, e que as trevas elas foram dissipadas, e que Deus mais uma vez prevaleceu durante todo o período de escuridão. É nesse cenário aqui que Jesus, ele chega, na festa que os judeus estão comemorando o seu retorno, a festa das luzes, a vitória da luz sobre as trevas. É nesse momento que o Senhor Jesus, ele aparece, e ele aparece como a luz do mundo, do capítulo de número 9, se eu recordo bem, capítulo 7. É nesse ponto aqui que Jesus se apresenta, dizendo a todos que estão ali, todas as pessoas que estão ali, que ele era também o Salvador, a luz do mundo, que não era a lâmpada da menorá, que não era o candeeiro que ilumina a vida de uma pessoa, mas é o próprio Cristo que traz a luz. Ele é o único que pode expulsar, expelir, mandar embora toda a escuridão que habite dentro do interior do homem. Ele é o único que pode fazer
com que todo tipo de treva seja expelida, que todo tipo de escuridão seja expelida e o homem passe a ter a luz verdadeira que é o próprio Cristo. É nesse cenário que Jesus aparece, porque em Cristo, nós temos que compreender que o Senhor Jesus, ele não está preocupado, primeiramente, em acabar com as trevas que são exteriores. Porque as trevas exteriores que estão diante dos judeus, para a gente conseguir entrar no assunto, as trevas exteriores que estão diante de todo o povo hebreu, são trevas que, aos olhos dos homens, elas não lhes causavam muitos males. Mas a pior treva que pode existir na vida de um ser humano não são trevas externas, porque trevas externas elas podem ser solucionadas. A pior treva é aquela que existe no interior do ser humano. É aquela treva que está oculta no homem, que métodos, que ajuda, que tratamento não consegue resolver. A escuridão do coração do homem, a escuridão do coração corrupto, a escuridão dos descendentes de Adão, a escuridão de todos os pecadores. Não existe ninguém, não existe uma pessoa que possa iluminar. Lembre-se, o povo está festejando uma festa, é a festa da dedicação, você não pode esquecer isso. Eles estão celebrando a vitória da luz sobre as trevas, a vitória do povo de Deus sobre toda a impureza. Porém, eles estão fazendo uma comemoração, enquanto eles estão comemorando algo que aconteceu, claro, para a glória de Deus, ainda faltava algo ser iluminado. Não era simplesmente acender candeias, não era simplesmente acender lâmpadas, que poderia dizer que eles eram pessoas completamente de Deus. Não, eles precisavam agora receber a verdadeira luz que era Cristo. Essa luz que é Cristo, que aparece aqui no versículo 22, seria a luz que expulsaria todo tipo de ignorância que há no coração humano, que colocaria para fora todo tipo de corrupção que há no coração dos homens, porque os homens nasceram corruptos. A corrupção está no homem, a escuridão está no homem, e ninguém consegue fazer coisa alguma sem que o seu coração seja iluminado. Se Jesus não trazer, não iluminar o coração do homem, dificilmente o homem vai conseguir realizar ou fazer alguma coisa. O homem não vai conseguir dar um passo para frente, um passo para trás, ou sequer realizar boas obras. Os homens não conseguem sequer trabalhar sem luz. O homem não consegue sequer realizar coisas cotidianas do nosso dia a dia sem luz. Você imagina viver sem luz. Eu disse, pregando hoje de manhã, que a manifestação de Jesus, ela não foi dada aos homens, a substituição, de pecado, que o pecado vai sobre ele tomou o nosso lugar, na ação substitutiva de Cristo, que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Cristo não morreu na cruz do Calvário para que você sobrevivesse. Sobreviver é uma coisa que o mundo já faz. Cristo não veio para que o homem sobreviva. Sobreviver é uma coisa que a gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O que seria sobreviver? Sobreviver, você está no meio de um oceano com um pedaço de madeira agarrado a ele. Você não quer morrer. E pelo fato de você não querer morrer, você fica agarrado àquele madeiro, porque se você soltar aquele madeiro, você vai afundar. Você está no meio de um oceano, você não tem um chão concreto, você não tem aonde pisar, você não tem apoio. Porém, se o mar, de repente, vier uma tempestade sobre aquele mar, não tem madeira certa, você vai afundar junto com aquela madeira e vai morrer. Morre você, a madeira some, vai embora e tudo vai perecendo por causa da base que nós não temos. Então a sobrevivência é isso. Por exemplo, em rede de hospitais, nós encontramos muitas pessoas que estão doentes. Algumas pessoas, a própria família, ela vê que os seus familiares não têm mais vida, e o médico chega e fala assim, olha, a gente não conseguiu mais, não tem mais o que fazer. Ele está sobrevivendo com a ajuda de aparelhos. Se tirar o aparelho, ele morre. Como é o caso de muitas pessoas, por exemplo, se estiver no hospital, que o aparelho, que o hospital não tem, é muito raro, né? Mas o hospital não tem ali
um gerador de energia, acabou a luz, aquela pessoa vai morrer. Não tem jeito. Cristo se manifestou para dar vida. Vida em Cristo é diferente de sobreviver. Nós vivemos em Cristo em qualquer situação. Nós podemos até perder a vida terrena, porém, a nossa vida espiritual e a nossa aliança com Deus, ela jamais será arranhada. Então, isso é ter vida da parte de Cristo. Então, para que isso aconteça, a luz do Senhor, ela precisa iluminar aqui dentro. A luz de Cristo precisa brilhar dentro do homem, para que a escuridão, para que a morte pelo qual o homem já nasceu, com ela agarrado em si, ela seja expelida e o homem não fique sobrevivendo neste mundo. O ímpio sobrevive. O ímpio não está vivendo, ele está sobrevivendo. Agora, o servo de Deus, ele vive, porque não é a vida dele que ele está vivendo. Ele está vivendo a vida de Cristo que está nele. Essa é a diferença. Então, quando Jesus, no capítulo 10, no versículo de número 9, ele diz assim, ó: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será o que, igreja? Entrará, sairá e achará pastagem. Então ele afirma, olha, eu sou a porta, não existe outra porta, não existe outro meio de salvação, não existe outro meio de vida. Amém, igreja? Amém. Presta atenção nisso. Não existe outro meio pelo qual vocês possam viver. Sem mim, vocês nunca terão vida. Sem mim, vocês nunca serão salvos. Vocês vão andar por aí sobrevivendo um dia após o outro, mas vida vocês nunca terão. Eu sou a porta. Quem entra por mim, entrar, é quem estiver em mim, quem eu estiver nele, esse aí vai ter a vida, será salvo, vai ter a salvação dentro dele. O capítulo 10, o versículo 22, quando Jesus se apresenta no período da celebração, é isso que ele também quer informar. Ele quer trazer uma informação que não muda, a informação não muda, ele continua com a mesma mensagem. A pregação de Jesus, do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 18, o corpo da mensagem é idêntico do versículo 22 até o versículo 41. Porque Jesus está falando a mesma coisa repetidamente. Ele vai repetir o que ele já havia dito no capítulo 10, do 1 ao 19. Do 22 a 41, ele vai repetir praticamente quase tudo. Alguns pontos ele não repete. Mas os judeus, os líderes religiosos, que tinham uma obscuridade no seu coração, aqui no versículo 22, porque eles estão ofendidos. A ofensa que lhes fora dirigida multiplicou ainda mais a escuridão dos seus corações. Um coração escurecido, quando ele é ofendido, em vez dele correr para Cristo, ele vai ficar enraivecido ainda mais. Se a graça de Deus não se manifestar para salvar o homem, um coração negro, um coração obscuro, um coração totalmente preto, sem a luz do Senhor, ele não vai correr para Cristo com um sorriso de largos no rosto. Eles vão ficar enfurecidos. Por exemplo, o irmão chegou para mim na Zona Oeste e falou assim, com essas palavras: pastor Washington de Oliveira, eu dentro do carro, que eu estava muito cansado, com dor nas pernas, ele disse: pastor, tem um pastor aí que está muito revoltado com vocês, hein? Eu falei assim, mas o que nós fizemos contra esse pastor? Quais foram as nossas atitudes contra esse pastor? Nós falamos alguma coisa contra esse pastor? Nós fizemos alguma coisa contra esse pastor? Nós usamos de palavras ofensivas contra esse pastor? Ele disse não. O problema é que vocês estão pregando a Bíblia do jeito que ela é. Você observa que a verdade, quando ela é aplicada a um coração, ou quando ela é ouvida por um coração que não foi alcançado pela graça de Deus, em vez de gerar naquela pessoa graça, alegria, paz, felicidade,
de ter ouvido a palavra de Deus, ainda que ela tenha sido ferida no seu ego, ferida no seu orgulho, ferida na sua prepotência, mas se foi uma verdade colocada na sua ferida, e se aquela pessoa foi alcançada pela graça, ela vai dizer: muito obrigado, meu Deus, por esta obra. Mas quando o coração ele não é alcançado pela graça salvífica de Deus, em vez de gerar alegria, vai gerar no coração daquela pessoa raiva, ódio, e o sentimento daquela pessoa vai ser ódio, e o foco vai ser um só: destruir aquela pessoa que está falando a verdade, denegrir a imagem daquela pessoa que está falando a verdade, apedrejar aquela pessoa que está falando a verdade, deturpar a palavra daquela pessoa que está falando a verdade, não porque ele falou a mentira, mas porque a verdade que ele disse ofendeu diretamente o seu coração obscuro. Então, as verdades que Jesus pregava, as verdades que ele fala no capítulo 10, quando ele fala assim, vocês são ladrões, é uma verdade. Jesus não está mentindo falando que eles são ladrões, eles eram ladrões, eles roubavam as ovelhas. Em João 10, Jesus fala isso: vocês são salteadores, vocês roubam as ovelhas, vocês pulam os muros, vocês escalam os muros para roubar as ovelhas na calada da noite. Vocês vão na casa das viúvas com pretexto de prolongadas orações, e vocês devoram as casas das viúvas. Vocês são ladrões. Tudo que Jesus está falando, ele está falando com propriedade. Jesus não está falando algo por ele não gostar dos fariseus, não é isso. Jesus não fala de forma ofensiva. Jesus não fala de maneira para humilhar quem está ouvindo. A verdade, ela por si só, ela ofende e ela humilha, tanto quem está ouvindo como quem está pregando. A verdade, ela tem esse poder de quebrar o pregador e de quebrar os seus ouvintes. Então o que Jesus fala, ele fala com propriedade, porque Jesus não é ladrão, Jesus não é salteador, Jesus não é mercenário, ele é o Salvador. E por essa razão, os líderes religiosos, eles ficam olhando para Jesus, procurando uma brecha. Irmãos, olhe para mim, tudo que eles procuram é uma brecha. Espera aí, esse homem me chama de ladrão, esse homem me chama de salteador, esse homem me chama de enganador, nós temos que matá-lo. Nós temos que procurar alguma brecha, alguma lacuna, alguma válvula que possamos pegar e usar contra eles. Por isso, que no capítulo 10, no versículo de número 22, vamos ler aqui, por favor, João 10, 22, e celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, a Hanukkah, a festa das luzes, em Jerusalém, e era inverno. Bom, deixa eu parar aqui rapidinho, eu vou ir parando. A informação que João traz aqui, em dizer que era inverno, já mostra que o período, a festa de Hanukkah vai acontecer no período de finalzinho de novembro, bem no finalzinho para o início de dezembro. Então essa festa, ela está sendo celebrada num período chuvoso. Tem chuva em Israel. A Bíblia está dizendo aqui que era inverno. Então nós já temos aqui, para você que gostaria de saber, e às vezes nós não temos tempo para ficar falando tanta coisa, só vou pincelar isso aqui, um argumento para quebrar todo tipo de ideia de que Natal é 25 de dezembro. Que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, porque a Bíblia nos ensina que quando Jesus nasceu, haviam pastores no campo, e pastores não ficam no campo com as suas ovelhas nesse período, em período chuvoso. Então já fica aí uma base para você conseguir refutar alguém que vier dizer para você, não, ele nasceu dia 25 de dezembro, para que você tenha uma base. Então, no dia 25 de dezembro não é nada a ver com o Natal aí. É só essa informação que eu queria te passar. Nesse período chuvoso, Jesus está andando ali, ele está passeando pelo pórtico de Salomão. Não é o templo de Salomão. Presta atenção. Pórtico de Salomão, igreja, não é o templo de Salomão, mesmo porque no tempo de Jesus, o templo que está de pé é o templo de Herodes. É aquele, olhe para cá, o templo de Salomão ele foi destruído com a invasão de Nabucodonosor.
O templo é destruído e o templo é reerguido. Só você ler Esdras capítulo 1, você vai encontrar isso e ler o livro de Neemias. O templo ele é colocado de pé. Você lê o livro de Ageu, você vai encontrar também o povo pegando madeira e o povo novamente reformando o templo. No período da nova aliança, Herodes, ele deu uma reformulação no templo de maneira muito bela. O templo ficou muito lindo, porém na sua estrutura menor. Não era na mesma dimensão, comprimento, largura que era o de Salomão. A única coisa que sobrara do templo de Salomão era exatamente esse pórtico. Por isso que a referência aqui, pórtico de Salomão, está apontando para a única parte que ficou intacta depois que os babilônicos entraram e destruíram a cidade de Jerusalém. Então Jesus, ele está andando nessa parte do pórtico de Salomão e ele vai ser rodeado. Só lembrando que o pórtico de Salomão e o templo de Herodes, ele foi destruído no ano 70 pelo general Tito. Aí tudo foi destruído de uma vez só. Tanto o templo de Herodes como o pórtico de Salomão. Então Jesus aqui, provavelmente por causa da chuva, porque era uma área coberta, o pórtico de Salomão, Jesus está aqui. E os líderes religiosos vão rodeá-lo. E qual é a intenção do rodear Jesus? Igreja, ouça. Por que eles estão preocupados em estar em volta de Jesus? Por que eles estão preocupados ali em fazer uma série de interrogatórios acerca de quem Jesus é? Porque eles precisam ter de Jesus confissão. Porque em todo momento, Jesus, para falar com os fariseus, com os líderes religiosos e com aqueles que não tinham o seu coração iluminado, Jesus falava assim, ó: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o bom pastor. Eu sou a fonte que sacia a sede. Ele disse isso muitas vezes, mas o que eles queriam não era ouvir isso. Eles não queriam ouvir Jesus falando assim, ó, eu sou o bom pastor, porque eles não entendem. O coração obscuro não consegue entender, e mesmo porque, ainda que eles quisessem que Jesus falasse isso, para que eles pudessem segui-lo como Messias, como Salvador do mundo, a verdade é clara, o coração deles não tinha o entendimento para olhar para Jesus como Salvador, porque tudo que eles queriam era matá-lo. Então o que eles precisavam de Jesus é confissão, para que eles pudessem matá-lo por blasfêmia. Se Jesus chegasse abertamente e falasse assim, eu sou o Filho de Deus, ele seria morto por blasfêmia. O texto diz aqui, versículo 24, vamos ler. E rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram, até quando nos deixará a mente suspensa? Até quando você vai nos deixar sem entendimento, ou confusos, ou a nossa alma pendurada em cabides? Até quando você vai ficar com esse joguinho, Jesus? E aí o versículo continua dizendo, ó, veja que a intenção deles é essa aqui, ó. Se tu és o Cristo, dizei-o francamente. Tudo o que eles querem é que Jesus chegue e fale, sim, eu sou o Cristo. Sim, eu sou o Messias Salvador, eu sou aquele prometido, eu sou aquele... Eles não entendiam, porque se eles entendessem de maneira clara, quando Jesus disse assim, eu sou o bom pastor, eles entenderiam que Jesus está dizendo, peraí, ele é o bom pastor prometido em Ezequiel 34, porque a profecia já estava nas mãos deles. Mas eles estão tão cegos, o coração deles é tão negro, que eles não conseguem entender o que Jesus fala. Eles não querem compreensão, eles querem uma razão para condená-lo. Não é compreensão, eles não estão sedentos da verdade, eles estão sedentos de oportunidade para matá-lo.
Uma coisa é você vir no culto sedento pela palavra de Deus, sedento por ouvir a verdade, sedento por querer mais de Cristo, sedento por oração em grupo, oração na igreja, uma comunhão em Cristo Jesus. E uma diferença muito grande é você vir à igreja procurando uma falha, um erro. Era isso que eles faziam, porque corações obscuros agem assim. Eles não correm para Cristo por causa da salvação que Ele dá. Eles correm para Cristo procurando uma abertura para poder matá-lo. Por isso que homens verdadeiros são mortos. Eles não são mortos somente fisicamente. Eles são mortos por muitas pessoas na sua moral. São mortos por pessoas na sua ética, porque eles são difamados. Foi isso que fizeram com Jesus muitas vezes. Dizendo, esse aí é filho do demônio, ou o próprio demônio, ou expulsa demônios pelo dedo de Beelzebu. Eles tentavam ferir a reputação do Senhor Jesus. Então Jesus com eles, com corações obscuros, corações escurecidos, por mais que você fale, se a graça de Deus não se revelar, todas as suas palavras serão ouvidas, e em vez da pessoa ouvir com o objetivo de receber vida da parte de Deus, ela vai ouvir com o objetivo de encontrar falhas para te acusar depois. Era isso que eles faziam. Então eles estão assim, até quando você vai deixar nossa mente suspensa? Fala logo, fala abertamente. O que eles queriam? Que Jesus chegasse assim e falasse, sim, eu sou o Messias. Não, mas Jesus falava assim, eu sou bom pastor. Vocês estão tão escuros, vocês estão tão negros, que eu estou falando quem eu sou, e vocês não conseguem nem sequer perceber. Eu sou o pastor de Ezequiel 34. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele maná de dentro da arca, que não apodrece, que não embolora. Sou o pão da vida. Eles não conseguiam enxergar. Eles não tinham sequer entendimento das palavras, irmãos. Jesus não foi o maior teólogo que existiu. Jesus é a própria teologia. Você consegue entender o próprio Deus falando com homens e os homens não conseguiram entender? E por que eles não entendem? Eles não entendem porque eles não eram ovelhas do Senhor. E os seus corações estão negros. Negros. É por isso que nós ficamos machucados às vezes, pastores. Por essa falta de entendimento até nosso, da nossa parte. Às vezes nós ficamos, puxa, por que fulano não escuta? Por que Beltrano não escuta? Irmão, não adianta. Até pessoas que você vai falar, o coração dela é tão preto, que você pode falar lindamente, eloquentemente, com toda a base teológica, com estudo. Você pode ficar a madrugada toda estudando, você vai falar, vai entrar de um lado, vai sair do outro, ela vai embora do culto e ainda vai falar assim, que culto ruim. Que culto péssimo. Porque o seu coração é tão negro que ela não consegue compreender. Isso prova que a graça de Deus não alcançou o seu coração. Porque o coração das pessoas que a graça de Deus alcança, ela escuta a voz do pastor e ela entende a voz do pastor. É isso que o Evangelho faz. Então Jesus deixou a mente dele suspensa. A mente dele está assim, ó, quem é? Por que ele não fala? Porque a intenção é matar. Vamos ler Mateus capítulo 26? Vamos abrir aqui. Só para você ver a intenção deles. A intenção. Mateus capítulo 26. Assim que você encontrar, diga amém. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler o versículo de número 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim.
Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum que a igreja? Falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse, eu posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: na verdade, nada respondes ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardou o que, igreja? E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro. Olha o que o sumo sacerdote aqui, ele está fazendo. Ele está aqui trazendo um juramento dentro do propósito de torná-lo legalmente obrigado a responder. Quando ele fala assim, eu vos conjuro, ele está colocando Jesus dentro como se fosse de uma pequena armadilha, obrigando ele a responder a pergunta que fora feita. Eu vos conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus: tu dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis aí que ouvis agora a blasfêmia. O que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Tudo o que eles queriam era essa declaração aqui, Só que em João capítulo 10, Jesus não dá essa declaração nesse nível aqui para eles. Porque não era o tempo. Jesus dizia que ele era o Filho de Deus. Sim. Jesus dizia que ele e o Pai eram um. Sim. Você vai encontrar isso no Evangelho de João. Mas o que eles queriam era que Jesus abertamente, rasgando o verbo, dissesse assim: eu sou o Messias. Mas Jesus não dizia. Jesus dizia: eu sou o pão da vida. Como que pode, com corações escuros que não são ovelhas, Jesus deixar a mente suspensa? E aqueles que são ovelhas do aprisco, ele não deixa a mente suspensa. Para com as suas ovelhas, aquelas que foram chamadas segundo o seu propósito, aquelas que foram escolhidas, eleitas antes da fundação do mundo, ele não deixa a mente suspensa. Porque foi isso que aconteceu com a mulher samaritana. A mulher samaritana está lá, no poço de Jacó. Uma mulher completamente suja, imunda, podre, entre aspas, dizendo. Segundo a ótica dos líderes religiosos, se ela tocasse alguma coisa, eles não podiam nem tocar porque era impuro. Eles eram assim. Aí vai Jesus até aquela mulher. Para ela, Jesus não deixou a mente suspensa, porque apesar daquela mulher não ter uma adoração voltada para Jerusalém, para o templo, de não ter o costume e a cultura de adorar lá em Jerusalém, aquela mulher acreditava no Messias que havia de vir. Aquela mulher esperava a manifestação do Messias. E quando Jesus foi pedir água para ela de beber, Jesus disse assim para ela: olha só, se tu soubesses quem é que está te pedindo dar-me de beber, tu me pediria e eu te daria. A mulher a princípio não sabe que Jesus é o Messias. Ela não sabe. Mas ela acreditava na manifestação do Messias. Vamos ler João capítulo 4, só para a gente conseguir entender isso aqui. João 4.
João 4,25. Não, João 4,19. Não. João 4,19. Melhor, João 4,19. João 4,20. Os nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir, que é a igreja? Chamado Cristo. Veja, ela não sabe que Jesus, ela não sabe. Ela está falando com Jesus, o Messias. Veja que aqui, amém, igreja? Ainda o coração escuro do homem, ela não consegue identificar. Mesmo Jesus, nos versículos anteriores, falando que ele daria uma água para ela beber, que dentro dela iria jorrar para a vida eterna, ela não consegue. É isso que acontece com o homem, se a graça de Deus não se manifestar nele. Ele vai ouvir e não vai entender se o Pai não revelar o Filho para o homem. A mulher está conversando com Jesus, Jesus está falando com ela, Jesus está falando que vai dar uma água para ela beber, que ela nunca mais vai ter sede. E aqui no versículo de número 26, 25, ela está dizendo: eu sei que quando o Messias vier. Como assim quando o Messias vier? O Messias está ali na frente dela. Jesus está falando com ela, mas a mente dela não vai ficar suspensa. A mente dela não fica suspensa. Continua a leitura. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Para essa ovelha, a ovelha que eles não cuidam, a ovelha, mas é a ovelha de Jesus, amém, amados? A ovelha de Jesus, a ovelha que ele comprou com o seu sangue antes que o mundo existisse, que está lá solta, sem cuidado, sem zelo. Ele vai lá e a mente dessas ovelhas não fica suspensa. Por isso que nós estamos aqui para a glória de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus abriu a minha mente, abriu a sua mente, porque nós não viríamos sozinhos de jeito nenhum. Nós estaríamos ainda na escuridão com a nossa mente suspensa, querendo entender que evangelho é esse, que graça é essa, que Cristo é esse. Nós conhecíamos um Cristo triunfalista, nós conhecíamos um Cristo das emoções e não conhecíamos o Cristo Salvador. Se Ele não se revelasse a nós, estaríamos lá no mesmo lugar, porque a nossa mente continuaria suspensa. É isso que o coração escuro faz. Ele nos impede de olhar para Jesus e vê-lo como Salvador da nossa vida. Por mais que se fale, por mais que se pregue, entenda, a mulher está lá no canto dela, porque foi assim que aconteceu com você, tá? Pelo menos comigo foi assim. A mulher não faz apelo, a mulher não fica fazendo propósito, ela está lá na dela, tirou o dia para tirar água, vou pegar minha água lá, vou voltar para minha aldeia, e Jesus disse: chegou a hora. Vou lá. Não tem, quando ele tem um plano, um propósito na vida do ser humano, você pode cavar um buraco e jogar terra na cabeça, ele te busca lá e realiza o propósito dele. É isso que a graça faz. É isso que a eleição provoca no homem. Foi isso que aconteceu comigo e com você. Nós fomos alcançados, não fomos
fomos nós que o alcançamos. Ele nos alcançou. Que nós jamais desejaríamos Ele. Nunca mais na nossa vida, nós que estamos salvos. Eu não vou dizer quem aqui é salvo, mas eu estou aqui colocando essa mensagem porque eu acredito que a pregação é para gerar salvação no homem. Nós que somos salvos, nunca mais nos perdemos do Senhor. Nunca mais, porque nós estamos ligados nele para sempre. Para sempre. A Bíblia é tão linda que mostra que quando essa mulher ouviu que ele era o Messias, aquela mulher poderia falar assim, eu tive uma revelação. Não, ela vai para a aldeia. E quando ela chegou na aldeia dela, ela falou, olha, eu encontrei o Messias. Encontrei aquele que a gente está esperando. Toda a aldeia sai, minha igreja, e vai até Jesus. Quando eles chegaram até Jesus, eu vou ler essa parte aqui, para a gente voltar no texto lá, João 4:40, diz assim, ó, e vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias, e muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E olha que coisa linda, versículo 42, e diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Então aqueles homens chegaram lá, eles ouviram a palavra da boca do próprio Cristo, e sabe o que eles disseram? Verdadeiramente este é. Não é talvez, quem sabe, convicção. A graça gera no homem convicção. Estão convictos. Este é o Salvador do mundo. É por isso que Jesus com eles lá não são ovelhas. Aqueles que não são ovelhas vão ficar com a mente suspensa. Porque tudo que eles querem é matar. Porém, eles vão ouvir sobre as verdades, mas eles nunca vão poder dizer que são inculpáveis. Porque a verdade que eles ouviram, ainda que não aceitando a verdade, ainda que rejeitando a verdade, e rejeitar a verdade aqui não é livre escolha, como muitos pregam. Eles rejeitam a verdade porque eles não são ovelhas do aprisco, porque eles não são escolhidos em Deus, é por isso que eles rejeitam. E também anda aqui com essa rejeição e eleição, a responsabilidade deles. Eles não criam, porque eles eram ruins. O coração deles é podre por dentro. Mas a igreja, vamos voltar no capítulo 10 de João. João capítulo 10. Então tudo que eles queriam era uma oportunidade para matar Jesus. Uma blasfêmia, um deslize, que Jesus escorregasse. Mas Jesus manteve a sua palavra. Não adiantava falar, eles não acreditavam. João 10, versículo de número 25. E respondeu-lhe Jesus, eu já vos disse, e não credes. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, testificam de mim, a meu respeito. Jesus está falando, olha, eu curei o cego, eu curei o paralítico lá de Betesda, olha as obras que eu já tenho feito, elas testificam. Elas falam a meu respeito, elas testificam, porque quem pode abrir os olhos dos cegos? Vocês não estão observando isso não? As obras que eu realizo testificam de mim. As obras que eu faço em nome do meu Pai. Jesus aqui não está colocando ele numa diferença com o seu Pai, não. Ele está colocando igualdade, a substância que é a mesma. A essência é a mesma. Ele e o Pai é um só. O contexto vai mostrar isso. Mas ele está se colocando como um servo obediente. Eu vim fazer a obra que meu Pai mandou fazer. Eu vim realizar a obra que meu Pai mandou realizar. E o versículo 26, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como eu já disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você pode repetir isso comigo aqui? Essas 3 coisas, tá?
Vamos ler juntos, versículo 27, no 3. 1, 2, 3. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Por que que elas ouvem a voz? Porque elas são ovelhas. Por que que elas seguem o pastor? Porque conhecem a voz. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, por isso seguem. E ela só pode seguir Jesus se elas forem conhecidas do pastor. O pastor tem que conhecer. Porque se o pastor conhecer, elas vão ouvir. A palavra conhecer aqui, o pastor William disse isso domingo passado, é relacionamento. Relacionamento. O Augusto Nicodemos fala isso também. Que é a mesma palavra usada para o relacionamento de Gênesis 3, se eu recordo bem, ou Gênesis 2, não recordo agora de cabeça, quando Adão conheceu Eva. Ali está falando de relacionamento íntimo. Aqui está dizendo a mesma coisa. Jesus fala, eu conheço. As minhas ovelhas, elas têm relacionamento comigo, e por ter relacionamento comigo, elas me ouvem. Esse relacionamento não é gerado no período que a ovelha sai do ventre. Esse relacionamento do pastor com a ovelha já existe antes da fundação do mundo. É interessante isso. Porque nós somos eleitos na eternidade. Então esse relacionamento já existe, ó. Por isso que quando Jesus chega, ele fala, elas escutam. Amém, igreja? Amém. E por escutar e serem conhecidas, seguem. Por isso que Jesus fala para os líderes religiosos, vocês não me escutam? Em primeiro lugar, porque eu não conheço vocês. É a mesma sentença que está lá em Mateus. Não recordo se é Mateus 28 ou 24. Quando os homens vão chegar dizendo assim, expulsei demônios no teu nome, eu curei no seu nome, eu fiz isso no teu nome, e direi abertamente para vocês, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Eu nunca tive relacionamento com vocês. Vocês nunca foram as minhas ovelhas. Vocês nunca foram do meu aprisco. É isso que Jesus está deixando claro aqui. Eles tinham uma incapacidade de crer. Era uma hostilidade aberta. O coração deles era constituído de pecado, por isso que eles não escutavam. Agora, as ovelhas de Jesus que são resgatadas por Ele, ouvem a voz. É por isso que nós chegamos aqui. Irmão, ninguém vem para Jesus, ninguém vem, ó, ninguém vem para Jesus, correndo para Jesus, desesperadamente para Jesus, por livre e espontânea vontade. As ovelhas que vêm para Jesus, correndo para Jesus, para o seu pastor, são aquelas que ele chama pelo nome. E sabe como que você consegue diferenciar isso? É quando chega o período das tribulações da vida. As verdadeiras ovelhas, ela fica junto do seu pastor o tempo todo. E as que não são ovelhas, elas vão embora. Elas se apartam. Elas fogem. Que na verdade não são ovelhas, são os bodes, os cabritos. Cabrito que entra, mata fora e vai embora. Bode que sai dando cabeçada em pastor, derruba todo mundo. A ovelha, ela pode até às vezes ser meio arisca. Mas o pastor com seu cajado, além de tirá-la do buraco, domina elas. E a palavra dominar aqui não é tirania, é dominar com o apacentamento da palavra, mostrando para a ovelha, você está comendo restolho, e isso vai te matar. Você é ovelha, você come grama verde, e o pastor dirige, aponta, direciona, vai apontando para a ovelha, dirige, vai na frente. Esse era o papel de Jesus.
como bom pastor. Essas ovelhas aqui rebeldes, os líderes religiosos, acham que tem alguma coisa de piedade dentro de si, mas o seu coração é ruim demais, eles querem matar Jesus. O versículo 28 fala ao nosso respeito ainda mais. Jesus falando: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ô Júnior, vem cá, traz a sua Bíblia, fica aqui na frente, aqui. Aí pode ficar aí, fecha ela aí, fecha. Jesus diz assim a respeito das suas ovelhas: eu dou a vida eterna para elas. Além de eu dar a vida eterna para elas, elas não se perdem. Ninguém consegue arrebatar as ovelhas das minhas mãos. Ninguém consegue tirar elas daqui, das minhas mãos. Ninguém. Nenhuma pessoa. As ovelhas permanecem nas minhas mãos o tempo todo. Quando eu que vim de uma igreja que tinha uma linha assim, nós tínhamos obrigações, era a obrigação de ganhar almas, como se tivéssemos condições de fazer tal coisa. Nós éramos obrigados a batizar no mínimo, de 3 em 3 meses, 10 pessoas. Irmãos, era uma loucura. Era uma loucura, misericórdia. Eu vi gente sendo batizada mais de 2 vezes. Eu vi crianças de 9 anos de idade sendo batizadas. Teve uma pessoa, quase que sai, que pegou um ônibus e parou o ônibus na rua e foi colocando os mendigos para dentro do ônibus, que não eram batizados. E levou todos os mendigos para batizar. E batizou todos aqueles mendigos. E depois os mendigos voltaram para a rua sem ter pastor e sem ser cuidados. E era assim, chegava um culto, no culto era um desespero. O povo na nossa frente, acabávamos de pregar, já pregávamos uma mensagem indutiva, induzindo a pessoa no final da pregação a aceitar Jesus. Era só persuasão mesmo. Aí a pessoa, o argumento, que tínhamos que usar é esse aqui, Você tem que entregar a tua vida para Jesus. Você tem que entregar a vida para Jesus. Pastor William me faz rir. Você tem que entregar. Hoje pode ser tua última oportunidade. Você sabe o que vai acontecer com você quando você passar por aquela porta ali? É agora, é hoje, é já, vamos embora. Bora, irmão, toma uma decisão, bora. Bora, irmão. Está pensando o quê? Você quer passar pela grande tribulação, você vai padecer. Vamos embora. Vou fazer o convite aqui. E é a tua agora, é a tua hora, hein? Vou fazer. Se Jesus voltar nesse momento, vai ser salvo. Aproveita. Quem aqui quer receber? Assim mesmo. O Senhor Jesus como seu Salvador, levante a sua mão. Aí, a gente achava maior barato, né? Aquele monte de gente de mão levantada. E aí o nosso ego, podendo. 10 almas num culto. Aí, escute isso. Aí vinha outra parte, que nós falávamos assim: se você negar Jesus agora, você vai ser negado naquele grande dia. Não vai negar Jesus? Pressão psicológica. O texto acho que é Mateus 10, não fala de nada disso. O texto de Mateus 10 fala de vida e morte. Negar Jesus diante das situações de aflições da vida.
texto fala disso. E nós usávamos o texto totalmente errado, só para ganhar a alma da pessoa, para dizer que estávamos fazendo a obra de Deus. Não era a obra de Deus que nós estávamos fazendo, nós estávamos fazendo as obras dos homens. Então a pessoa vinha na frente, dobrava os joelhos, nós orávamos, e era aquela coisa de alegria, né, gente? E nós, na nossa imaturidade e cegueira, falávamos assim: está tendo festa no céu, estava tendo festa no inferno. Porque eram pessoas que nem sabiam o que estava fazendo. Porque elas estavam se convertendo, não através de Cristo. Então a obra que Jesus realiza, quando ele diz assim, ó, eu conheço as minhas ovelhas, e ninguém vai arrebatá-la das minhas mãos, é uma segurança. Na nossa linha que seguimos, chamamos de perseverança dos santos. Santos perseveram, eles não desistem, as ovelhas não desistem, perseverança dos santos. Então, como é que pode a gente fazer? Levanta a mão, a pessoa vinha, entregava a vida para Jesus aqui, aí ela ia embora da igreja, né? Aí na oração, escreve, meu Deus, o nome desta pessoa no livro da vida. Aí ela ia embora. Vamos dizer que é o Júnior. Ô Júnior, teu nome está escrito no livro da vida. Perto, mano. Ah, o Júnior foi embora. Na segunda-feira o Júnior pecou. Aí o Júnior voltou no culto. Mas não pequei. Ah, vamos imaginar o céu, tá? Deus e o anjo. Paga o nome do Júnior aí. Aí o Júnior voltou no domingo que vem. O Júnior volta. Aí o Júnior, Senhor, estou arrependido. Senhor, escreve o nome do Júnior no livro da vida. Aí vai um anjo. Deus, escreve o nome dele aí. Quantos pecados ele vai cometer? Igreja, alguém está conseguindo entender o que eu estou falando? Aí fica esse negócio de escreve e apaga. Escreve e apaga. Se nós... É isso aqui, ó, vem cá. Jesus está falando isso aqui, segura a Bíblia. É isso aqui que fica de lado, fica aqui. É isso aqui que Jesus está falando, segura a Bíblia, segura. É isso aqui que ele está falando, ó. Ninguém as arrebata das minhas mãos. Ainda que o homem faça força, o mundo faça força, ninguém consegue tirar a ovelha que é de Jesus da mão dele. Então, deixa a mão frouxa. Se eu vim aqui, ó, e tirar a Bíblia da mão do Júnior, Jesus falhou na obra que ele veio realizar. Se alguém conseguir tirar uma ovelha das mãos de Jesus, Jesus falhou na obra que ele veio fazer. João capítulo 6. João capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. João 6,37 diz assim, ó: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei o quê? Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que me deu. Espera aí, qual é a vontade de Deus? Esse nenhum aqui está ligado a quem? Que ele deu. Então pensa, se alguém conseguir tirar uma ovelha da mão de Jesus, ele falhou. É por isso que eu não consigo crer. Eu não consigo acreditar que uma ovelha salva
de Jesus, uma ovelha que teve realmente a sua vida resgatada por Jesus, desista. Eu não consigo ver isso com bons olhos, porque se isso acontece, se realmente aquela pessoa é uma ovelha de Jesus, e ela foi embora do aprisco, ela morreu em pecados, Jesus falhou na sua missão, e ele não falhou, porque Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele traz uma segurança para os santos em Romanos 8, ele traz uma segurança para os eleitos de Deus, para a igreja de Jesus, para as ovelhas do aprisco, confirmando o que Jesus disse: ninguém pode arrebatar das minhas mãos. O que seria ninguém? Você acha que demônio é mais forte do que o Senhor Jesus? Que algum homem, que alguma autoridade, que algum poder, que algum governo é mais poderoso do que o Senhor Jesus? Ninguém é mais poderoso do que o Senhor a quem nós servimos e pertencemos. Ele é o dono da nossa vida. Então a igreja salva, ela vai perseverar, porque ninguém vai arrebatar você da mão dele. Ninguém. Não é porque nós somos ovelhas do aprisco de Jesus que nós estamos livres, guardadas de provações. Não, a diferença é, as ovelhas do aprisco de Jesus, que estão nas mãos de Jesus, elas sofrem todos os tipos de calamidade, mas no final da sua trajetória, ela dorme no Senhor e não longe do Senhor. Diferente daqueles que não são. Vamos ler aqui Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos ler. Não pense que alguma ovelha pode ser roubada, não, hein? Ovelha não escuta a voz dos estranhos. Romanos capítulo 8, assim que você encontrar, diga amém. Romanos 8, 31, diz assim, já estou terminando. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo 31. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Você já deve ter usado esse texto aqui um monte de vezes errado. Um monte. Deve ter usado até para ser jargão, enfim, um monte de coisa. Deus é por nós. Não, Deus não é por todo mundo, não, mano. Eu já disse isso aqui, ó. Quem não tem Jesus, Deus não é por ele, Deus é contra ele. Porque se você está na pregação lá no YouTube, Inimigos de Deus, está lá, só assistir. Escola do Silêncio, se inscreve lá no canal. Escreve aí. Ó, Deus é por nós, ovelhas, eleitos, escolhidos. O texto fala, não sou eu que digo, está escrito. Deus é contra todos aqueles que não têm o Filho. Porque Jesus, alguém está me ouvindo? É o que desvia a ira dos eleitos. Porque Ele é a expiação. Então, se a pessoa não tem Jesus, o que está sobre ela é a ira de Deus. Se não é eleito em Cristo, o que está sobre ela é a ira de Deus. Então vamos continuar a leitura aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra quem, igreja? Escolhidos de quem? De Deus. Alguém pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Sim ou não? Sim ou não?
Paulo está falando de quem aqui? Quem é que acusa? Se você não parar para ler o texto devagarzinho, você vai falar um monte de coisa. Vai usar o texto errado de novo. Quem acusava é a lei que acusa o tempo todo. Alguém está me ouvindo? A lei está ali, os 613 mandamentos, estava ali para te acusar e para me acusar o tempo todo. Acusava. Paulo está dizendo, quem justifica os escolhidos de Deus é Jesus. Os escolhidos de Deus não estão debaixo, é como está escrito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há condenação para quem não está em Cristo Jesus? Quem sabe, né? Se essa é a vontade de Deus, que todos aqui estejam, hein? Porque se você não estiver em Cristo Jesus, o que te espera é condenação, acusação, denúncia. Porque é Cristo que te absolve. Mas eu creio que todos nós somos ovelhas. Eu quero crer nisso, irmãos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem o ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, do amor de quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem pode nos separar? Quem pode arrebatar você das mãos dele? Querida ovelha, queridos irmãos, qual situação mais grave neste mundo pode te separar deste amor? Se foi ele que te trouxe para si mesmo, se foi ele que te resgatou, se foi ele que disse, eu sou o Messias para você, eu sou o teu Salvador, eu sou o teu Senhor. Nós não procurávamos por ele, mas ele nos trouxe para si. Você acha que Jesus é uma caneta? É como se fosse a tampa dessa garrafa. Uma hora ele vai lá, resgata, outra hora ele vai lá e perde. Não! Ele não fica na brincadeira do perde e ganha, do perde e ganha, do perde e ganha. Quem ele traz para si, ele jamais perde. Nós não estamos perdidos se estivermos nas mãos de Deus. Se nós estivermos na palma da mão de Deus, nós não estamos perdidos. Eu preguei uma mensagem chamada de Perdidos no Plano de Deus, acho que é isso, né? Perdidos no plano de... Irmãos, quando eu preguei essa mensagem, eu falei sobre Elias. Que Elias, olha o plano de Deus para a vida de Elias. Ele está perdidinho, pastor Elias. Mas ele obedece. E na verdade, ele nunca esteve perdido, mas ele não sabe o que fazer a princípio. É Deus que vai direcionando ele. Faz isso, faz isso, faz isso. Ele ora para não chover e através da sua própria oração, o ribeiro seca. Aí ele sai dali e vai para Sarepta. Deus vai cuidando dele em todos os momentos. Deus nunca deixou de cuidar de Elias. Como Deus nunca deixou de cuidar das suas ovelhas. A tribulação é maior do que o poder de Deus, irmão. A angústia é maior do que o poder de Deus. Paulo está dizendo, será que tem alguma coisa? Eu continuo a leitura. Será que existe alguma coisa que pode nos separar deste amor? Então eu tenho as minhas descrenças em acreditar, repetindo aqui, que alguém pode ser salvo em Cristo e se perder amanhã. Eu não consigo acreditar nisso. Porque se isso for possível, Jesus falhou.
Irmãos, eu tenho certeza que Jesus não falhou. Certeza. Certeza. Que a obra que ele começou, ele vai terminar no final. Que no final da nossa vida, se realmente nós somos ovelhas do Senhor, nós vamos descansar em Cristo. Você consegue entender isso? Quem nos separará desse amor? Paulo dá uma lista aqui de problemas. Não vou ler para a gente ganhar tempo. Altura, profundidade, anjos, principados e... Nada, não tem demônio. A pessoa fala, ai pastor, estão fazendo um trabalho de macumba. Macumba não pode te afastar do amor de Deus. A ovelha é verdadeira? Ai pastor, é magia negra. Estão batendo um tambor. Irmão, nada. Nem a morte. Só vão matar a matéria. Aqui dentro, ó, vai permanecer vivo. Porque estaremos com o Senhor para sempre. Amém, igreja? Para sempre. A pergunta que eu te faço é: alguma coisa tem te afastado do amor desse Deus? Não pode. A ovelha verdadeira, ela padece em Cristo. Ela chora, sofre em Cristo. Ela perde tudo, mas ela continua em Cristo. Você pode estar com o teu coração sangrando por dentro, mas você não deixe o seu Senhor, porque o próprio Senhor te dará a graça, a força, para você perseverar até o final. Porque nós não temos forças para perseverarmos até o final. João capítulo 10. Já estou terminando aqui. João capítulo 10, versículo de número 29. O meu Pai que me deu é maior do que todos, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Jesus está repetindo de novo. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Ele fala anteriormente, ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Agora ele repete, das mãos do meu Pai ninguém pode arrebatar. Quem ele está falando? Eu e o Pai somos um. Ele ainda fala assim, ó, olha o que ele fala, o meu Pai que me deu é maior do que todos. Desculpe, mas Deus é maior do que o tranca-rua. Essas entidades que existem por aí. Você acha, irmão, olha para mim aqui, em nome de Jesus, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Que alguém pode ir lá oferecer, sei lá, um boi. Fala assim, eu quero destruir a vida do pastor William. Eu quero acabar com a vida daquele miserável. Eu quero que ele seja completamente devastado, irmão. Se ele estiver em Cristo e for ovelha do Senhor, virá sobre ele a promessa de Salmo 91. Aquele que habita, não é aquele que está. Está, muda de hoje para amanhã, mas é aquele que habita. A palavra habitar faz do esconderijo do Altíssimo a sua morada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Não há de temer coisa alguma, nem seta que voa de dia, porque debaixo das suas asas estaremos seguros. Quem é, pastor? Mas pera lá, essas coisas podem pegar. Eu reafirmo para você: provação um cristão passa, tribulação um cristão passa. Cristão pode ser assaltado, amém, igreja? Cristão, como o pastor, aconteceu com o pastor agora lá em Niterói, em São Gonçalo, tomou um tiro, coitado, vindo do culto, mataram o pastor. Ele pode ser assassinado num assalto, ele pode bater de carro, ele pode acontecer tudo com o cristão, pode acontecer qualquer coisa, porém,
maldição, vai perguntar para Balaão. Fala para Salomão, a maldição sem causa não vem. Balaão disse assim: como é que eu posso amaldiçoar aqueles a quem Deus tem abençoado? Não tem, Jeremias fala isso, que não há feitiço contra Jacó, que toda ferramenta, e ali fala de provação mesmo, de luta, que toda ferramenta preparada contra a igreja, contra o povo de Deus, ela não ia prosperar. Irmãos, você tem que descolar o teu cérebro dessa religiosidade, dessa teologia caída. Se nós somos ovelhas de Jesus, vai lá, bota para, sei lá, Iaçã, bate, não bate, aonde quiser. Porque nós somos guardados debaixo das asas dele. Causas naturais, amém, amados? Repitem. Vai colocar heresia no comentário não, hein, crente? Causas naturais, situações do dia a dia, normal. Agora, maldição. Pegar o nome do pastor William, botar no papelzinho e botar lá. Não. Eu tenho que falar dele, porque somos nós que... Tem que falar dele, eu falo da Estela, eu falo dele. Como ele fala de mim também. Mas é assim. Nós estamos guardados. Papai, estão fazendo macumba para mim. Alguma coisa está errada com você. Não é a macumba que é forte, você que está fraco. Porque quando nós estamos em Cristo, nós oramos, santificamos, jejuamos. Continuar a leitura, não termino não. Versículo de número... Então, saiba que Deus é maior do que tudo isso. Novamente pegaram em pedras. Aqui, eu poderia falar da Trindade aqui, mas não vem um caso também falarmos agora, caso do tempo. Quando Jesus fala no versículo 30, eu e o Pai somos um, mostrando a Trindade, Ele, o Pai, a ação do próprio Espírito que há de se manifestar depois. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirarem, e disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai, por qual delas me apedrejais? E responderam-lhe os judeus: não é por obras boas que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Jesus aqui está falando a respeito daquilo que foi dito lá em Salmos 82. Quando Asaf vai escrever os Salmos, ele fala a respeito de que Deus vai se dirigir a juízes, porque os juízes eram aqueles que recebiam da parte de Deus a direção e liberavam sentença sobre o povo de Deus. E aí, Deus diz que eles eram, o próprio Deus vai dizer isso, o próprio Deus, não é Asaf dizendo, Asaf está escrevendo, é o próprio Deus dizendo que os juízes eram como se fossem deuses. Para os líderes religiosos, aquilo valia. Para os que tinham um coração escuro, amém, amados? Que tinham um coração obscurecidos, valia chamar lá, usar o Salmo 82 para falar, a lei diz que homens eram deuses. Aí Jesus fala, se na lei de vocês, se vocês têm a lei como de uma forma bem válida, se o Antigo Testamento é indiscutível, se ele é infalível, se ele é inspirado e vocês acreditam no Antigo Testamento, se vocês acreditam na lei, então por quê? Vocês estão tendo problema comigo se eu estou dizendo que eu sou filho de Deus? Então quer dizer que para um lado vocês aceitam, mas quando sou eu vocês não aceitam? O problema deles é Jesus. O problema deles é que a verdade de Jesus quebra a religiosidade deles. Jesus está usando a lei deles. Jesus está usando a lei que eles defendiam para falar, mas a lei de vocês diz
que o próprio Deus se dirigindo a juízes disse: sois deuses e vocês aceitam. Vocês não recriminaram Asaf, mas a mim vocês estão recriminando? Versículo de número 36. Então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas? Porque declarei sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou de suas mãos e novamente se retirou além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam realmente: João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto dissestes a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Então a pregação de Jesus para os líderes religiosos foi uma pregação que aumentou ainda mais a condenação deles. Porque o ponto é só discriminação, não é aceitação. Então quero trazer essa mensagem aplicando na sua vida e dizendo a você: as ovelhas de Jesus, a verdadeira ovelha de Jesus, elas não se perdem, elas permanecem para sempre. As verdadeiras ovelhas de Jesus, elas não temem o que a vida, tanto cotidiana, como na parte que envolva coisas espirituais, possam lhe causar. Porque elas estão seguras em Cristo e nada pode separá-las do amor de Deus. E uma outra coisa que você tem que lembrar disso: a luz sempre vai prevalecer sobre as trevas. A festa da dedicação é uma lembrança para deixar claro que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele purificou aquilo que estava contaminado. Assim como o templo foi contaminado por Antíoco Epifânio, com aquele altar que foi levantado para ídolos, nós também fomos contaminados por causa do pecado de Adão. E assim como eles acenderam luzes para iluminar e para dizer que a luz prevaleceu sobre as trevas, Cristo, quando está sobre a nossa vida, Ele prevalece contra toda escuridão que habitava em nós. Deus abençoe sua vida, que essa mensagem fique no seu coração para todo sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.